Jornada de leitura da Bíblia, semana 82. Os profetas exilados, parte 1. Ezequiel, bloco 1, século 6 a.C. Primeiro dia, Ezequiel 1 a 2. Ezequiel 1. A primeira visão de Ezequiel. A visão dos 4 seres viventes. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão, do lado esquerdo, o rosto de boi, e os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano.
Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 2. O chamado de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Segundo dia, Ezequiel 3-4. Ezequiel 3. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi, e na minha boca era doce como o mel. A missão do profeta. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo,
no meio deles. O atalaia de Israel. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Ezequiel 4. O cerco simbólico de Jerusalém. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim, os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei.
Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: Pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: Filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Visto que lhes faltará pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Terceiro dia, Ezequiel 5-6. Ezequiel 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos, e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras, que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor,
falei. Ezequiel 6. Profecia contra a idolatria de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: Ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Quarto dia, Ezequiel 7-8. Ezequiel 7. O fim chegou. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos, e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga.
Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, e quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre à espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros, por presa, e aos ímpios da terra, por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações, que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria, e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta e o julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. A segunda visão de Ezequiel. A idolatria em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem,
escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Quinto dia, Ezequiel 9-10. Ezequiel 9. O castigo de Jerusalém. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade, não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha o estojo de escriba à cintura relatou, dizendo: fiz como me ordenaste. Ezequiel 10. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins
Havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono, e falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. A visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. 6º dia, Ezequiel 11-12. Ezequiel 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor.
É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Promessa da restauração de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor. A nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. A glória de Deus se afasta de Jerusalém. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel 12. O profeta descreve o cativeiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar, à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos abri um buraco na parede.
Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Diga: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Provérbios falsos a respeito da profecia verdadeira. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Porque não haverá mais nenhuma profecia falsa nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês que são casa rebelde ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Sétimo dia, Ezequiel 13-14. Ezequiel 13. Profecia contra os falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada?
Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal, e direi a vocês: já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal, os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Contra as falsas profecias. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, por isso vocês não terão mais visões falsas, e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. O castigo dos idólatras. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus:
Convertam-se e afastem-se dos seus ídolos. Desviem o rosto de todas as suas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio e o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. A justiça dos castigos de Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem, assim que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: Espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que eu fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações. E vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. O versículo da semana está em Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte.